Honda Civic 2007, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Honda Civic aqui em análise é na versão LXS de entrada com motor 1.8 16 válvulas a gasolina, câmbio automático ano 2007. Aqui o Civic de 8ª geração. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 40.355. Já a tabela FIPE, um pouco abaixo desse valor, R$ 38.582. Então, o que esses dois números aqui nos mostram? É que para aquelas condições de conservação que eu mencionei, é um carro que está sendo efetivamente vendido, negociado, até mesmo um pouco acima da tabela FIPE. Então, um carro desse, num estado um pouco mais raro de conservação, pode ter um preço ainda acima desses 40.315 que eu acabei de falar. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer uma transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul. Se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele ainda não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já nota na compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e reflete um pouco mais a realidade de por quanto um carro desse está sendo efetivamente negociado, você vai desembolsar R$ 40.903,71 para já ter esse veículo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e a documentação já no seu nome. E já que estou falando de documentos, vamos começar aqui falando dos custos de IPVA, que aqui em Minas, para um carro nesse ano modelo, ainda recolhe IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então fica em R$ 1.543,28. E a taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, aqui é um carro com bem mais de 10 anos de fabricação, nessa plataforma, nessa carroceria, melhor dizendo, nessa geração, já saiu de linha há um bom tempo. Então, pode ser que numa modalidade de seguro mais convencional você tenha um pouco de dificuldade de conseguir uma cotação. Então eu encontrei aqui uma cotação na modalidade de cooperativa, que fica em 12 parcelas de R$ 175 mais uma taxa de adesão de R$ 149, dando um total anual de R$ 2.249. Mas é claro que seguro aqui é apenas uma média estimada, Esse valor aqui pode variar dependendo da sua idade, dependendo do seu perfil como condutor, pode variar também dependendo da empresa que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotada, exatos 3 anos atrás, ou seja, em maio de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 33.245. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 1.779, ou 5,35%. Ou seja, é um carro que está inflacionado em torno de 16% comparado com 3 anos atrás. É uma movimentação atípica no nosso mercado que tivemos aí nos últimos tempos. Então não dá para usar esse histórico de preço recente para calcularmos uma futura depreciação que esse veículo possa sofrer. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e o seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.831,64. O que dá por mês R$ 319,30 para você ter um carro desse na sua garagem com toda a documentação em ordem,
o seguro para ele aí em dia e não passar sustos no seu orçamento mensal. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic 2007 automático? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, fica em R$ 139,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 455. Kit de velas aqui da NGK, e esse motor usa velas com composto de irídio. Encontrei aqui por R$ 298,00 já o kit com as 4. Pneus, medidas 205/5516. Encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.636, preço na média se tratando dessas medidas. Óleo de motor, especificação da Honda nesse ano modelo é a viscosidade SAI 10W30, classificação API mínima SL. E é um motor que pega 3,7 litros considerando a troca com filtro. Então contém 4 litros de um óleo genuíno Honda semissintético, API SP, que até supera a API mínima exigida, né? E viscosidade SAI 10W30. Ficaram em R$ 176,00 esses 4 litros. E é muito importante, quando você estiver olhando um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção, ver se o dono anterior usou o óleo correto, né? Colocou o óleo na viscosidade recomendada e também foram feitas as trocas no período recomendado pelo fabricante. Não é porque é um carro confiável, de motor resistente, que ele não precise passar pelas manutenções preventivas. Precisa como qualquer outro, senão pode dar problema aí na sua mão. E não só isso, né? Vai olhar um carro desse para comprar, verifique toda a parte de documentação, se é um carro que não tem nenhum problema, nenhuma restrição, que você só vai descobrir quando transferir para o seu nome, e aí vai te dar um problema, dor de cabeça enorme, né? Então é muito importante você fazer todas as verificações antes de fechar negócio. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens organizados ali num checklist completo, para que você faça uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva, e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, aqui falando agora de correia de acessórios, eu encontrei aqui da Gates por R$ 135,00, preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de corrente de distribuição que esse motor utiliza não vai entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Mas vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade. Caso numa rara eventualidade você precise trocar, saber mais ou menos ali quanto vai gastar. Aqui um kit da Cedras fica por R$ 545,00, contendo uma corrente, 2 guias, 2 polias e um tensor. É um kit relativamente barato comparado com de outros carros, de outros motores aqui que eu já fiz cotação. Falando então agora dos filtros, todos aqui eu encontrei da Japan Parts. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 59,00. Filtro de óleo, R$ 20,00. Filtro de combustível, R$ 196,00. Aqui você pode ficar na dúvida, né? Porque geralmente filtro de combustível desse carro é barato, né? Só que aqui nós estamos falando do Civic a gasolina ainda, né? O monocombustível. Nessa época, ele vinha com filtro de combustível interno ao tanque. Geralmente esse filtro ele tem uma durabilidade maior, mas consequentemente ele é um pouco mais caro também. Então é dessa forma. Nos Civics ali de final de 2007 para 2008 em diante, que já vieram com motor flex, esse filtro de combustível muda e ele vai para a parte externa do tanque, fica ali embaixo do veículo, e aí sim é um filtro bem mais barato. E o filtro de cabine do ar-condicionado encontrei aqui por R$ 33,00, preço bem acessível. Amortecedores, os 4 aqui, Caiaba modelo XLG pressurizados a gás, encontrei por R$ 1.102,00. Olha, para um sedã médio eu diria que o preço está até relativamente bom. Falando aqui do óleo de câmbio, né, que também é interessante fazer a substituição, inclusive no manual do proprietário, a recomendação de troca do óleo de transmissão é a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Então, outro detalhe para você olhar quando estiver avaliando um carro desse, pedir o histórico de revisão para o dono. Olha só, um carro 2007, mesmo que ele não tenha nem 80 mil quilômetros, ele tem que ter feito pelo menos uma troca a cada 4 anos. Então, nesse período que esse carro está em linha, ele tem que ter feito pelo menos 4 trocas de óleo de câmbio. Será que fez? É um detalhe para você avaliar com bastante critério, porque se pegar um carro desse que, sei lá, nunca tenha trocado o óleo do câmbio, que é mais comum do que se imagina, sim, pode dar um problema aí na sua mão. É um câmbio confiável, mas não é indestrutível. Tem que ter passado pelas manutenções preventivas. E o óleo que esse câmbio utiliza deve atender à norma
da Honda, né, que é a 01 ATF. E a capacidade dessa transmissão, considerando uma troca completa, é de 5,9 litros. Então você vai precisar comprar pelo menos 6 litros de óleo para fazer essa substituição. E também é muito importante trocar o filtro. Não adianta nada você colocar um óleo novo e manter o filtro velho, né? Então eu contei aqui 6 litros do óleo genuíno Honda, classificação 01 ATF e um filtro Japan Parts. Esse kit todo ficou por R$ 954. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, né? Porque podem variar bastante dependendo da oficina que você vai levar, da região que você mora, do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina, tudo isso vai influenciar. Aqui é o preço só das peças e fluidos. Então, somando aqui essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Civic 2007 automático, fica em R$ 5.203. E é claro, você não vai trocar tudo isso de uma vez, esse valor total aqui, ele não é um valor para você gastar por ano. Esse valor aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros veículos e ver, qual tem a cesta de peças mais barata? É o Civic, é um Corolla, é um Jetta, é um Santana? Então, esse somatório aqui para você ter um balizador de quão caro ou quão relativamente barato é manter um carro desse. E para você ver esses outros vídeos, eu vou deixar a playlist ao final desse aqui. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para a gente falar sobre esse Civic, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor ainda monocombustível e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,59 o litro. E é um carro que tem um tanque de 50 litros de capacidade, então fica em R$ 279,50 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais obtidos na época que esse carro era 0 km. Na cidade é um carro que faz 8,5 km por litro, na estrada 12. Aqui, na prática, esses com motor apenas a gasolina ainda tem um melhor consumo de combustível. Você consegue fazer médias relativamente boas com ele se você souber levar de forma tranquila, apesar do câmbio automático, né? Mas é um carro que não vai ser tão beberrão assim, sabendo levar ele de boa. Detalhe que esses números foram obtidos numa época em que a gasolina possuía 25% de etanol na sua composição, né? Hoje estamos em 27,5% com uma grande possibilidade de subir para 35%. Então, claro que o consumo aqui vai ser um pouco diferente hoje em dia na prática, né? Você tem que ter isso em mente. Mas dá para fazer seus 12,5, 13 km por litro na estrada, eu diria que sem maiores problemas. E claro que o consumo também reflete na autonomia, uma vez que o tanque tem uma capacidade fixa, né? Em números oficiais de época, na cidade é um carro que tinha um alcance de 425 km com o tanque cheio. Na estrada sobe para 600. Então, um tanque de capacidade média, tendendo a ser um pouco pequeno, né, para um sedã médio, com consumo relativamente alto, né, em algumas situações. Então, a autonomia aqui também ela pode ficar um pouco prejudicada dependendo ali da sua forma de guiar. Mas falando da lista de equipamentos dessa versão LXS de entrada do New Civic, né, de série vinha equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS e encosto de cabeça com cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. O único opcional disponível nessa versão eram os bancos de couro. E o sistema de som vinha também de série apenas com um CD player. Nesse ano de 2007 não tinha nem os comandos no volante que viriam um pouco depois. Então é um carro que tem o mínimo, o básico, o essencial. Por exemplo, faltou ali um computador de bordo, controlador de velocidade, que poderia vir pelo menos como opcionais nessa versão, não tinha disponível. Então é um carro que ainda curiosamente você vai encontrar maioria dos anunciados nessa versão LXS, né, que é uma de entrada, o preço é um pouco mais acessível, mas não vem tão bem equipado, por exemplo, como uma EXS, que era top de linha. Falando de conjunto mecânico, né, aqui é equipado com o motor da linha R18A1, que estreou nessa geração aí do Civic. É um comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por corrente, então aqui, como já mencionei, né, você não precisa se preocupar com a troca periódica preventiva de correia dentada, e ele conta com um variador de fase atuando nas válvulas de admissão, aqui o sistema VTEC bem conhecido aí da Honda. A potência é de 140 cavalos a 6.300 RPM, com um torque de 17,7 kgfm a 4.300 RPM. Mesmo aqui sendo um motor com bons números de desempenho, esse torque máximo ele vem no giro mais elevado, justamente assim que o VTEC entra em ação ali acima dos 4.000 RPM.
ele aciona esse variador de fase, muda o comportamento desse motor para ele ter um melhor enchimento ali dos cilindros. E isso é importante saber para você conhecer o comportamento desse carro, né? Abaixo dos 4.000 RPMs ele vai ter uma resposta um pouco mais lenta. Passou ali dos 4.000 giros, já vai ter um desempenho relativamente melhor. E para um carro de 1.255 kg, sedã médio, relativamente pesado, a relação de peso-potência fica em 10 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 12,5 segundos. Então, é um motor que demora um pouco para chegar naquela rotação de torque máximo, demora um pouco para ganhar giro. Quando ganha ali acima dos 4.000 também vai de uma vez. E com o câmbio automático de 5 velocidades, acaba deixando esse carro de resposta um pouco mais lenta, né? Nas trocas de marcha, na subida ali de velocidade. Porque é um câmbio convencional de engrenagens epicíclicas, acoplado ao motor conversor de torque, é o câmbio da linha SPCA. Bem confiável, bem resistente, mas é um câmbio voltado para entregar um maior conforto e suavidade nas trocas de marcha. Então, quando você precisa de total desempenho, ele vai amarrar um pouco essa resposta aí do motor, né? O ideal seria pegar com o câmbio manual de 5 marchas, mas você perderia o conforto das trocas de marcha automáticas. Suspensão simples na dianteira McPherson, bem tradicional, conhecida, de manutenção relativamente tranquila, e na traseira é do tipo duplo A, um sistema independente que exige um cuidado extra, principalmente com relação ao alinhamento. É uma suspensão que pode abrir inclusive a cambagem ali e causar um desgaste irregular dos pneus. Ela dá mais estabilidade, dá mais conforto um pouco ao rodar, só que ela cobra o seu preço numa manutenção um pouco mais cara. Usa buchas em maior quantidade, buchas para os braços de controle que são em maior quantidade também nesse sistema de suspensão. Então é um sistema um pouco mais caro de manter ele com relação a buchas, bieletas, coxins de uma forma geral, algo para ficar ligado. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção de assistência hidráulica convencional e o porta-malas tem 340 litros de capacidade. É pouca coisa maior que um hatch compacto. Aqui é um dos principais pontos negativos desse Civic, é a sua capacidade de carga. Então, se você estiver viajando ali com a família, né, 3, 4 passageiros e quiser levar bagagens de todo mundo, vai ser um pouco complicado nesse carro. Mas ele conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Caso tenha pelo menos um assento disponível no banco traseiro, você consegue rebatê-lo e aumentar bastante essa capacidade de carga. Falando dos principais pontos positivos de adquirir um New Civic desse, tem a sua robustez, confiabilidade mecânica, aqui o motor dos mais confiáveis do nosso mercado, com boa oferta de peças, preços, como acabamos de ver alguns exemplos, nada de exagerado para você manter no carro desse, a não ser ali um filtro de combustível um pouco mais caro, um kit de velas também, né? Mas, por exemplo, essas velas de iridium também têm uma durabilidade bem maior do que as tradicionais, as convencionais. Então acaba se pagando no longo prazo. Também, o carro de desempenho, ok. Se você souber trabalhar com esse motor ali num giro mais elevado, se precisar de um pouco mais de desempenho, ele vai entregar minimamente bem. Consumo de combustível também. Se você andar de forma mais tranquila, aí já não pode querer ficar ali retomando velocidade ao tempo todo, né? Vai ter uma média minimamente aceitável, principalmente nessa versão com motor monocombustível. Câmbio automático confiável, se bem cuidado, se passado pelas trocas de óleo preventivas, como já falei. Carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro. Ele conta com um assoalho plano ali para quem vai no banco de trás, então principalmente o espaço para os pés de quem vai ali no meio do banco fica bem melhor. Acabamento de excelente qualidade, bancos em tecido de muito boa qualidade, forros de porta da mesma forma. Todo o acabamento do painel ali tem bons encaixes entre as peças, sem rebarbas, sem apresentar muitos ruídos ao longo do tempo, que é ótimo. É um carro muito bem construído nesse quesito. Além disso, o carro também de excelente estabilidade ao fazer curva, né? Suspensão independente nas 4 rodas. Carro de posição mais esportiva de guiar. Esse aqui é para você que curte uma pegada mais esportiva, sentar ali um pouco mais abaixo no cockpit, com braços e pernas mais esticados, o que é ótimo. E é um carro aí hoje muito procurado, de excelente revenda. Olha só, um sedã médio 2007 automático, na faixa dos R$40 mil ou até um pouco mais, se tiver um carro com a quilometragem menor, um carro mais bem cuidado. Então, olha, carro bem interessante aí para você que busca essa proposta, com certeza. Mas ele tem alguns pontos de atenção. O porta-malas é bem pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, ele raspa mesmo ali o meio, a dianteira, com certa facilidade, numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem, tem que ter uma atenção redobrada. Esse motor da linha Honda, né, trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então,
Ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, aproximadamente o que ocorrer primeiro, é muito importante você fazer um ajuste de folga de válvulas nesse motor. Senão ele pode perder potência e passar a gastar mais combustível, o que não é legal. Também peca na lista de equipamentos, mesmo sendo a versão de entrada, poderia vir um pouco mais bem equipado ou com alguns itens opcionais, como já citei que tinha nas versões top de linha. Além disso, suspensão ela é de batida mais seca, mais rígida. É um carro mais voltado para entregar estabilidade, prazer ao guiar, uma comunicação mais direta do motorista com o solo ali, né? Então, no conforto ao rodar, ele deixa bem a desejar, principalmente em ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Suspensão traseira tem aquele cuidado extra, né, que eu já mencionei. E é um carro hoje também que você tem que ter mais paciência e olhar várias unidades antes de comprar uma, porque vários desses hoje você vai encontrar ali num estado um pouco pior de conservação. Claro, tem vários desses aí muito bem conservados, mas é um pouco mais difícil de encontrar. E também é um carro que você vai encontrar vários anunciados aí com altíssimas quilometragens, justamente por ser um carro muito confiável. As pessoas geralmente pegam esse carro para viajar bastante, para rodar muito com ele, para usar no dia a dia. Então é um carro que aguenta altíssimas quilometragens com certeza, e por isso, alguns desses aí já estão passando muito dos 200 mil, 250 mil quilômetros aí num fabricado em 2007. E também é considerado um carro um pouco caro pelo que ele entrega, pelo ano de fabricação, justamente por ser muito procurado, ter uma boa aceitação no mercado. As pessoas realmente aceitam pagar mais caro num carro que sabem que tem um bom histórico de durabilidade e de confiabilidade mecânica, mas claro que, como qualquer carro, não dispensa um bom histórico de manutenção preventiva para que sim, ele seja bem confiável. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do New Civic, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, como eu prometi, né? Para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.